Olá, bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quinta-feira aqui no Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro. Seja muito bem-vindo ao Bem da Terra de hoje. Vamos aos destaques do programa desta manhã. Em visita ao Piauí, presidente Jair Bolsonaro anuncia investimentos para a agricultura da região e criticou governadores que, segundo ele, querem separar o Nordeste do Brasil. Na reportagem de hoje da nossa série especial sobre o sistema Campo Limpo, vamos saber mais sobre todos os setores que colocam aí o projeto em prática. Ainda no programa desta quinta-feira, vamos acompanhar aí as tecnologias e inovações que estão são presentes na AgroLeite 2019, que acontece em Castro, no Paraná. E aqui em nossos estúdios nós vamos falar sobre uma biotecnologia para combater as pragas e doenças de maneira natural, que tem a mesma eficácia que os produtos químicos. E para quem é frequentador de bares, ou melhor, de botecos do Brasil afora, deve conhecer o rabo de galo. Hoje a gente vai falar sobre essa bebida tipicamente brasileira. E ainda notícias, reportagens, cotações, curiosidades e muito mais. E a gente começa o programa de hoje com a temperatura nesta quinta-feira em algumas regiões de telespectadores que interagem aqui com o programa. A começar com a temperatura aqui na capital paulista. A gente vai para a imagem aí na sua tela. Um dia um pouco ensolarado, o sol voltou a aparecer nesta quinta-feira depois de um dia bastante nublado ontem. A mínima, o dia começou com 9 graus, bastante gelado, deve chegar aí a atingir a máxima de 20 graus por aqui. Em Coraci, na Bahia, o dia amanheceu a 17 graus, um dia um pouquinho mais quente do que aqui e a máxima não deve ultrapassar os 22 graus. Em Guaíba, no Rio Grande do Sul, o dia amanheceu bastante gelado, 6 graus por lá e a máxima deve chegar aos 20 graus, então, no Rio Grande do Sul. E a nossa foto de telespectador de hoje é uma foto, olha que bacana, de Botucatu, um dia bonito, um céu limpo com algumas nuvens hoje. Botucatu, no interior de São Paulo, amanheceu também gelado, com 9 graus, mas a temperatura deve subir ainda no decorrer dessa tarde e deve chegar a 23 graus hoje. Agora a gente vai às capas dos principais jornais aí de todo o país nesta manhã de quinta-feira. Vamos ao nosso telão. A começar pela Folha de São Paulo, com risco de recessão global, Banco Central vai vender dólar à vista. A medida não era tomada há 10 anos, desde 2009. China e Alemanha preocupam aí os mercados. A divulgação de indicadores decepcionantes de produção industrial da China e também o PIB da Alemanha, ambos aí mostrados ontem, acabou gerando um temor de recessão do mercado. Então, o Banco Central aí vai começar a vender dólar, vai começar a agir em relação a isso, à recessão global. Medida que autoriza o trabalho aos domingos e feriados agora vai ao Senado. Vamos aos destaques da próxima capa do jornal agora, o estado de São Paulo. Bolsa cai e dólar sobe com risco de nova recessão global. Números de China e Alemanha alarmam mercados. Após 10 anos, BC voltará a vender moeda americana à vista. Realmente é um mundo preocupado com a economia global. Vamos ao próximo destaque, a próxima capa agora do Valor Econômico. Risco de recessão global eleva tensão nos mercados. Então, os destaques dos principais jornais focam aí na questão da economia mundial. Estoques altos são obstáculos à recuperação e Petrobras disputará leilão de energia nova com gás natural. Agora a gente vai para o jornal Metro, que é parceiro aqui do Grupo Bandeirantes, que mostra o seguinte, olha só, que frio é esse, mano? Sensação térmica aqui em São Paulo chegou a 6 graus ontem e as manhãs continuam geladas. Nós que estamos aqui na capital paulista, nós podemos sentir aí este gelo que está São Paulo hoje. Como a gente viu agora há pouco, a temperatura deve subir um pouquinho, deve atingir os 20 graus, mas continua bastante gelado. Pelo menos o sol voltou a aparecer nesta manhã de quinta-feira, né?
Trabalho aos domingos é liberado. Câmara conclui votação que define regras com uma folga no domingo a cada 4 semanas. O texto vai agora para o Senado. Projeto dispensa indicação médica para cesárea no SUS. Pela proposta aprovada ontem na Assembleia de São Paulo, gestante poderá optar pelo parto cirúrgico. Diana desaparece no Anhangabaú. Estátua de bronze com 2,35 metros de altura estava no vale havia 75 anos e a gente acompanhou aqui também que ela desapareceu. Onde é que está Diana agora, hein? Tais são R$150 mil por mês com erva. Também produtor exaltador de esfumar maconha com regularidade. Bom, estes foram os destaques dos principais jornais, das capas de jornais na manhã desta quinta-feira. Nós vamos ver agora as agromanchetes, também os destaques do agronegócio nesta manhã, aqui em nosso telão. Mudanças no Selo Nacional da Agricultura Familiar é publicado no Diário Oficial da União. As modificações estão diretamente ligadas à chancela e imagem do selo. Também vamos falar sobre caminhoneiros. Caminhoneiros não aceitam que tabela de frete seja apenas referencial. Em vídeo divulgado em redes sociais, representantes da categoria dizem que aguardam contraproposta da CNA e também CNI. E adiantam que não vão abrir mão do piso mínimo. Lembrando aí que pode haver novas manifestações a partir do próximo dia 2 de setembro, caso isso não seja resolvido. A gente tem mais agromanchetes que diz o seguinte: durante o evento do Piauí, o presidente Jair Bolsonaro afirma que acordo entre o Mercosul e a União Europeia, anunciado agora no mês de junho, deve beneficiar o setor da fruticultura brasileira. E é sobre isso que a gente fala agora. Em visita ao Piauí, o presidente Jair Bolsonaro anunciou investimentos para a agricultura da região e criticou governadores que, segundo ele, querem separar o Nordeste do Brasil. Jair Bolsonaro desembarcou no Piauí no início da manhã. Acompanhado do prefeito de Parnaíba e do governador Wellington Dias, o presidente sobrevoou os tabuleiros litorâneos, área de produção de frutos orgânicos, e prometeu investimentos na região. A fruticultura aqui de Parnaíba, do Piauí, será pujante. Vamos, a exemplo de Petrolina, exportar mais ainda para a Europa. Isso vem emprego, vem desenvolvimento. Este foi o primeiro encontro de Bolsonaro com o governador do Nordeste depois de uma declaração polêmica no mês passado. Em uma conversa informal, o presidente usou o termo Paraíba para se referir aos governadores da região. Depois da repercussão, Bolsonaro disse que governa sem preconceitos. Aqui em Parnaíba, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar governadores da região Nordeste. Ele disse que em determinados momentos esses governadores tentam dividir o Brasil. Alguns governadores querendo separar o Nordeste do Brasil, esses cabras estão no caminho errado. O caminho do Brasil é um só povo, uma só raça, uma só bandeira verde e amarela. O presidente encerrou a agenda visitando a nova escola militar do SESC, que recebeu o nome de Jair Messias Bolsonaro. O letreiro foi retirado depois de causar polêmica, mas deve ser recolocado em breve. Um advogado entrou com uma ação pedindo que a concessão do nome fosse barrada, mas a Justiça Federal do Piauí entendeu que não há impedimento legal, pois o prédio não é público. E na Argentina, o presidente Maurício Macri anunciou um aumento do salário mínimo, redução de impostos e bônus para trabalhadores. E essas medidas aí, elas fazem parte do novo pacote anticrise aí econômica. Dentro desse pacote, ele havia anunciado também o congelamento do preço da gasolina. Mas depois ele voltou atrás e descartou este item. Olha só. O presidente argentino garante que o plano terá efeito imediato nos ganhos mensais dos trabalhadores. Haverá a distribuição de bônus. Servidores públicos e militares vão receber 5 mil pesos a mais por mês. O valor equivale a pouco mais de R$ 338 por mês. Argentinos das classes C e D que tenham filhos menores de idade também vão receber um subsídio extra no valor de 2 mil pesos em setembro e outubro. Bolsas federais para estudantes pobres terão aumento de 40% no valor. A grande promessa do dia foi o aumento no salário mínimo.
Macri não deu detalhes sobre quanto será o reajuste. O presidente ainda vai consultar o governo para estabelecer o índice. De qualquer maneira, Macri esclareceu que a redução nos impostos irá resultar em mais dinheiro no bolso da população. O principal corte está relacionado ao congelamento da taxa referente à cesta básica. O presidente também citou benefícios a aposentados e pensionistas. Antes de anunciar as medidas econômicas, Maurício Macri fez um breve discurso em que assumiu a responsabilidade pela atual situação do país, mas culpou sua antecessora pela crise. Os 3 mandatos presidenciais anteriores foram do casal Kirchner. A ex-chefe de Estado, Cristina, tenta voltar à Casa Rosada como vice-presidente na chapa de oposição liderada por Alberto Fernandes. A dupla venceu as primárias no último fim de semana com 15 pontos percentuais de vantagem. A enorme vantagem dos rivais derrubou o mercado argentino na última segunda-feira. A gente vem acompanhando tudo isso aqui durante a nossa programação. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos debateram sobre a adoção de medidas de controle para evitar a entrada de peste suína africana, uma doença que já dizimou 30% do rebanho de suínos lá na China. Provocada por vírus, a peste suína africana é letal para os animais. A doença não atinge o ser humano, mas o impacto na economia do setor produtivo é devastador. Quarto maior produtor e exportador de suínos do mundo, o país tenta se proteger. E a gente não pode deixar que essa doença entre aqui no país. Então, a forma inicial para que a gente possa combater isso é exatamente informando não só os suinocultores, mas todos os técnicos, né, todos os membros da cadeia. As barreiras elas começam nas fronteiras, né, na entrada de pessoas, de materiais de fora. E elas terminam na granja, né, na própria granja, quando o produtor deve evitar visitas desnecessárias, deve manter as suas barreiras físicas para que os animais não tenham contato com animais silvestres. O Brasil aumentou o controle nos portos, aeroportos e áreas de fronteira, como forma preventiva de evitar a entrada da doença da peste suína africana. Relacionadas à importação de material de risco, relacionado aos passageiros, bagagem acompanhada, todo esse controle para que a gente evite a entrada dessa doença no Brasil. Embutidos e carnes frescas de países com a presença da doença devem ser evitados. Como é um vírus que ele sobrevive na carne, né, carne congelada, né, por anos, ou numa carne refrigerada por meses, então assim, o acesso de pessoas vindo de áreas endêmicas, onde tem a doença, aqui no país, né? Considerado uma pandemia, a doença está presente na União Europeia e na Ásia. O maior problema está na China, que teve que dizimar 30% do rebanho. Em função disso, o Brasil ganhou mercado e incrementou em 30% as vendas de carnes para a China. Até julho, com um volume de 120 mil toneladas. Além da peste suína africana, o país também se preocupa com a peste suína clássica, doença que desde o ano passado registrou 50 focos no Piauí e no Ceará. Uma das medidas em estudo é a vacinação do rebanho contra a doença. Trabalhar agora a erradicação desses focos do Nordeste, né? Isso é importante para a suinocultura nacional e mundial, né? E com novos avanços da tecnologia, a indústria brasileira vai precisar treinar 10 milhões de trabalhadores nos próximos 4 anos. Cerca de 20% são novos profissionais que devem ser aí formados para atuar em toda a cadeia produtiva. Você tem ideia do que faz um condutor de processos robotizados? Pelo nome é difícil mesmo, mas essa é uma das profissões do futuro. Hoje o robô trabalha sozinho, mas é preciso de alguém para programá-lo e depois acompanhar a operação. O profissional vai parametrizar o robô, inserir parâmetros, imputar os robôs. Quanta palavrinha nova, né? Palavras e profissões. Porque vamos dizer assim que é uma coisa muito nova que vem surgindo, então logo menos nós iremos descobrir esses nomes. Aqui nessa empresa, eles desenvolvem moldes para embalagens plásticas. Até 4 anos atrás, eles faziam tudo em máquinas antigas. Hoje uma já é moderna. Aos poucos,
eles estão mudando para células robotizadas. Os recursos já estão aí. Como a gente consegue utilizar melhor esses recursos, aproveitar mais? Máquina parada, eles têm que entender que é um desperdício de dinheiro. A empresa vai investir 4 milhões de reais até 2021 em equipamentos. É um valor alto, mas não tem jeito, senão a empresa não sobrevive. E não adianta ter máquinas modernas se não tem pessoal para operar. O que acontece quando você vai contratar? Você não tem funcionários com um patamar mínimo exigido para esse tipo de tecnologia. Aí precisa de muita mão de obra qualificada mesmo. A Confederação Nacional da Indústria e o Senai já têm um mapa do trabalho industrial até 2023. E ele aponta que o Brasil terá que qualificar 10,5 milhões de trabalhadores da indústria. A maioria para a área de logística, desenhistas industriais e ainda metalmecânica. A previsão é que o setor vai precisar principalmente de condutores de processos robotizados, técnicos em mecânica veicular, engenheiros ambientais, pesquisadores de engenharia e tecnologia e profissionais de controles logísticos. Aqui no Senai, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, os estudantes estão numa aula de mecatrônica. O que me trouxe aqui foi um sonho desde criança de trabalhar com o futuro. E tem gente de todas as idades, de 17 que já conheceram direto o que é essa modernidade e os de 30 que estão tendo que se aperfeiçoar. A Letícia tem 29 anos. Existe agora, a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, e ela exige que o profissional seja mais capacitado, que ele saiba trabalhar colaborativamente. Em caso, meu pai falou: filha, você precisa pensar no seu futuro, porque aos 17 anos você começa a ficar desesperada. E foi aí que eu falei: gente, eu vou pesquisar umas áreas, e eu encontrei a mecatrônica. A tecnologia é o eixo condutor de tudo. Então é para quem está querendo entrar no mercado de trabalho, olhe as tecnologias e quem está dentro também observe isso para manter a sua qualificação em dia. E a gente tem mostrado aqui durante toda a semana que o que não falta ali na AgroLeite 2019, que acontece em Castro, no Paraná, até o próximo sábado, é tecnologia e também inovação. Sobre esse assunto, eu converso agora com Verônica Lopes, coordenadora de marketing do segmento Gado de Leite. Ela fala diretamente de Castro, por telefone com a gente. Bom dia, Verônica. Bom dia, Marusa, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada por falar com a gente. Como é que tem sido esses dias aí de evento? O evento ele é muito movimentado, né? Da cadeia de leite que na América Latina. Então, tem sido bem interessante para a gente está tendo muitos clientes e muitos parceiros aqui na nossa sede na feira. Alô, Verônica? Oi. Eu acho que você está num lugar que está com um pouco de vento, a gente não está te ouvindo muito bem. Deixa eu melhorou agora. Acho que pode melhorar um pouquinho, tá? Que inovações aí que você pode passar para a gente para o setor leiteiro? Que você tem visto aí? Sempre tem apresentação de inovações e lançamentos, né, de todas as empresas. A gente vê bastante maquinário, empresas de medicamentos. E a gente está trazendo também muitas soluções na parte de nutrição, né? Então, esse ano a gente está trabalhando com a apresentação do nosso portfólio, nossas tecnologias, e também para ajudar o produtor aí nos seus desafios. Esse ano a gente está lançando uma cartilha que chama Caminhos do Leite, e ela traz aí informações e orientações, passo a passo, bem ilustrativos, de como o produtor deve fazer alguns manejos, até trabalhar com a nutrição dentro da propriedade, e assim ajudá-lo a evitar problemas e, claro, ter mais produtividade. Então vocês mostraram a cartilha do leite, é isso? Que vocês lançaram aí, estão mostrando para os produtores. Como é que vem sendo essa aceitação aí do pessoal da feira? O pessoal está gostando muito. É um material bem interessante e muito prático, né? Isso que eu acho que é importante. A gente tem que levar para o produtor algo que ele consiga aplicar dentro da propriedade dele e assim realmente consiga evoluir, né? Consiga melhorar a produção. Qual que é a importância de uma suplementação adequada, Verônica, para o gado leiteiro? Bom, a suplementação ela pode ter impacto em diferentes fatores, né? Desde saúde do animal até reprodução e principalmente a produtividade, né? Então, produzir mais leite, um leite de maior qualidade, todos esses fatores estão relacionados a uma boa suplementação vitamínica e mineral e, claro, com alguns aditivos que a gente também tem
disponível para trazer essas soluções para os produtores. Maravilha, e tudo isso aí na AgroLeite 2019 em Castro, no Paraná. É isso mesmo? Faz o convite para o pessoal que está em casa para participar aí. Isso mesmo, Aguardo todos aqui no nosso stand, na nossa nova casa, no parque. E uma boa semana a todos. Uma ótima quinta, ainda tem quinta, sexta e sábado, sexta. né? Isso mesmo, então, ótima feira. Ótimo restinho de feira aí para vocês, viu? Bons negócios também. Até mais. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau. E a gente vai ver agora como devem iniciar as cotações dos principais produtos agropecuários agora nesta manhã de quinta-feira. Vamos ao telão, já está aqui o mercado físico da soja, que na maior parte das praças brasileiras teve valorização ontem. No Porto de Paranaguá, uma alta de 1,8% e a soja que vinha a R$ 84,00, agora começa o dia sendo negociada a R$ 85,50. Estabilidade em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, a soja segue a R$ 81,50. Em Cascavel, no Paraná, o dia foi de ganhos mais expressivos, 2,5% de valorização a R$ 80,50. Do lado oposto das demais praças pesquisadas, Rondonópolis, no Mato Grosso, caiu 0,7% e a soja por lá está a R$ 75,00. Queda também em Barreiras, na Bahia, uma queda também de 0,7% a R$ 74,00 a saca. Nas demais, agora, Sorriso, Mato Grosso, foi do lado sentido oposto, foi uma valorização bastante acentuada, 3,8% de ganhos para a soja, a R$ 69,00 a saca. Rio Verde, Goiás, 2% de valorização, a R$ 75,50. Estabilidade em Dourados, no Mato Grosso do Sul e também Uberlândia, Minas Gerais. Em Dourados, a saca segue negociada a R$ 74,50 e em Uberlândia continua a R$ 78,00. Estabilidade também em Balsas, no Maranhão, onde o grão continua valendo R$ 72,00. Vamos agora acompanhar os preços do milho na maior parte das praças pesquisadas. Estabilidade, com exceção de uma queda expressiva de quase 5% em Cascavel, no Paraná, onde o milho vinha a R$ 31,50 e agora está negociado a R$ 30,00. No sentido oposto, o Campinas, São Paulo, veio com valorização, 1,4% de ganhos a R$ 36,50. As demais praças, como a gente pode ver por aí, vem na estabilidade. O Porto de Paranaguá continua a R$ 35,50. Sorriso, em Mato Grosso, R$ 23,00, Rondonópolis, R$ 27,00, Rio Verde, Goiás, R$ 26,00 por milho, Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 26,50, Uberlândia, Minas, R$ 33,00 e lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, o milho continua valendo R$ 38,00 neste início de manhã. O mercado físico do café, estabilidade nas principais praças pesquisadas. Cerrado Mineiro, o milho segue sendo negociado a R$ 410,00. Em São Paulo, no Oeste Paulista, R$ 400,00 a saca. No sul de Minas, R$ 405,00. Na zona da Mata Mineira, R$ 310,00 a saca do café. E o Conilon, lá em Vitória, no Espírito Santo, segue também com os mesmos preços do dia anterior, segue negociado a R$ 270,00. Agora a gente vê como está o mercado físico do boi, que também vem com estabilidade em todas as praças pesquisadas aqui pela nossa produção. Cuiabá, no Mato Grosso, a arroba do boi gordo continua sendo negociada a R$ 144,00. Em Colíder, no Mato Grosso, R$ 139,00. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a arroba segue negociada a R$ 145,00. R$ 145,00 também é o valor da arroba negociada lá no Pará e Marabá. Em Minas Gerais, R$ 148,00. Em Goiás, R$ 144,00. E teve uma valorização no dia. Em São Paulo, a arroba do boi gordo teve uma leve alta de 0,6% e é negociada a R$ 156,00. No Sul, no Rio Grande do Sul, né, onde o boi gordo é negociado por quilo,
Estabilidade também a R$ 5,25 o quilo. A gente vai saber agora como está o mercado futuro da soja, negociada ali na Bolsa de Chicago, setembro de 2019, ou seja, para o mês que vem, a soja vem com valorização aí, também novembro e janeiro e março, então todos com ganhos de 3,5 ou 3,25. Em setembro, o valor da soja está a $8,69 o bushel, para novembro a 8,81, janeiro do ano que vem $8,94 e para março de 2020 $9,07 o bushel. Agora a gente vê como está o mercado futuro do milho, com valorizações também para o mercado futuro. Contrato para setembro a $3,62 o bushel. Para final do ano, para dezembro, a $3,73. Março de 2020 a $3,85. E para maio de 2020, para maio do ano que vem, o mercado futuro do milho segue com valorização a $3,93 o bushel. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas olha quem esteve aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação e deixou um recadinho para você. Oi, gente, olha quem eu encontrei aqui passeando no Grupo Bandeirantes de Comunicação, Daniel, rei aí do nosso sertanejo. Daniel, dá um oi aí pro pessoal de casa, os produtores rurais. Aproveitar a oportunidade, né? Agradecer o carinho de vocês por me receberem aqui no Grupo Bandeirantes e mandar um grande abraço a todos os produtores rurais, no qual eu me enquadro também, sabe? A gente faz parte dessa classe, a gente sabe o que eles passam, enfim, as dificuldades, os tropeços, né? E sabemos que eles são o futuro desse nosso país, né? Maravilhoso, né? O nosso país é um celeiro, né? Basta ser bem usado, bem manuseado, né? Com certeza, os produtores rurais são muito importantes para o nosso país. Toca uma palhinha aí para eles e a gente espera você no Bem da Terra, hein? Vai ser uma honra muito grande. Fica aqui o convite. Daniel no Bem da Terra em breve. Para vocês do Bem da Terra, um beijo especial, um grande abraço, produtores rurais. Grande abraço, felicidades sempre. Tem uma canção que tá tocando aqui na Band, na novela da Band. Te namorava de novo, te amava de novo, pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo. E com você, amor, casava de novo. Mais uma história de um casal que não deu certo. A moça linda e ele, um cara tão perfeito. E adivinha, amor, de quem eu tô falando? Casaram ontem e já estão se separando. Que pena. Não foram eles que vieram te dizer que além de pobre eu não servia pra você. Tá explicado esse amor que nos pertence. Lembra que eu disse que com a gente é diferente. Pra quem tu